Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, por Ele nos conceder uma vez mais a oportunidade de estarmos juntos, nos conceder mais um dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, com outros grupos, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Otávia e família, são de Serra do Ramalho, na Bahia. Também Luísa Manuel, ela está pedindo aqui por um milagre e especialmente para o irmão Saqui, para que seja liberto de bebidas. Ó Pai, tenha misericórdia. Também um alô especial para Maria Aparecida Reis Pereira, é de Tabocas do Brejo Velho, na Bahia. Ela está pedindo orações pelo seu irmão Deusenilton, para que tome a decisão de descer as águas. Raimundo Henrique Alves, é de Embu das Artes, São Paulo, e agradeço por estar orando por mim, irmão Raimundo Henrique. Eleni Westphal é de Vitória, no Espírito Santo. Iraildes é de Rochedo, em Mato Grosso do Sul. Reni e todos do grupo Quero Aprender Mais da Bíblia no WhatsApp estão acompanhando conosco também todos os dias o estudo da Bíblia. Que Deus abençoe a cada um e que sempre estejam escrevendo para nós, que nós mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez a nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós. Obrigado, Pai, pela vida, por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa, Senhor, todos os que estudam conosco e que têm as suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um. Tu tens o poder, nós cremos no Teu poder e cremos que Tu irás atender a cada um segundo a Tua santa vontade. Que todos perseverem na fé, que não desanimem e que breve estejamos todos juntos contigo nos céus. Pedimos, Pai, que perdoe os nossos pecados, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre bendito que vem em nome do Senhor. E segundo nós já vimos esta semana, Jesus, Ele é o nosso divino pastor. Ele é o Messias sofredor de Isaías no capítulo 53. Ele veio a este mundo para sofrer, para morrer em nosso lugar. E louvado seja Deus, porque Ele ressuscitou, voltou para os céus e vai vir nos buscar. Deus, Ele é sempre fiel à sua aliança. Deus não falha. Deus não esquece nenhuma promessa que Ele faz a seus filhos. E Ele então é fiel e nós deveremos também ser fiéis a Deus. Jesus, após a sua morte e ressurreição, Ele foi entronizado no santuário celestial e coroado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o nosso Rei inigualável. Nenhum rei se compara a Jesus Cristo, Rei terrestre. Todos morrem, todos passam, e Jesus não, Ele é eterno. E Ele passou pela morte para pagar o preço do pecado, mas Ele ressuscitou e Ele está ao lado de Deus, Pai, nos defendendo. A todos aqueles que o aceitam, confessam seus pecados, e Ele está intercedendo por cada um de nós. Jesus, Ele foi entronizado ao lado de Deus Pai como o nosso sumo sacerdote. Nós nos lembramos que no Antigo Testamento havia ali o tabernáculo, havia os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram todos da família de Arão, a descendência de Arão, e Arão era da tribo de Levi. E todos os levitas participavam do trabalho no templo, mas sacerdotes eram somente os filhos de Arão, os descendentes de Arão. Eles eram sacerdotes. E então o povo de Israel conhecia muito bem esse sistema de sacerdócio, porque eles viviam isso no seu dia a dia. E então Jesus, Ele, quando morreu na cruz do Calvário, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, porque aqueles sacrifícios não eram mais necessários. Agora ali cessava tudo aquilo que apontava para o Cordeiro de Deus que haveria de vir, Jesus Cristo. Então, quando Jesus morreu, cessou ali as ofertas de animais, o serviço sacerdotal também cessou ali, não havia mais necessidade, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, tinha agora dado a sua vida para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. E então, Jesus,
após a sua ressurreição, ele voltou para os céus 40 dias depois, e no 50º dia, no Pentecostes, Jesus foi entronizado. Na festa de Pentecostes, ali também desceu o Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos buscando receber poder para evangelizar o mundo. E Jesus, conforme nós lemos aqui no Salmo 110, versos 4 a 7, nos diz: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigarás as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Aqui o salmista, mais uma vez, expressando um salmo messiânico, falando de Jesus, que ele seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí muitas pessoas ficam confusas, mas como assim segundo a ordem de Melquisedeque? Melquisedeque foi uma pessoa que existiu na época de Abraão. Melquisedeque era rei de Salém, que hoje é a atual Jerusalém. E Melquisedeque, antes de existir as 12 tribos de Israel, antes de existir os levitas que ficaram responsáveis pelo serviço do templo e os descendentes de Arão serem sacerdotes, Deus apresentou Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. E é tanto que Abraão, quando estava voltando de uma batalha contra os seus inimigos, ele deu o dízimo de tudo que ele havia conseguido a Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. E então esse sistema de sacerdotes já existia antes de existir as 12 tribos de Israel. E por que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque a Bíblia não traz nenhum relato a respeito da genealogia de Melquisedeque. Não diz quem era o pai dele ou a mãe, quando ele nasceu, quando ele morreu. Não fala nada sobre isso. Assim também, Jesus foi entronizado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora aqui cabe também uma explicação. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando veio as 12 tribos de Israel, os sacerdotes eram somente da tribo de Levi e da família de Arão. Então, essa era a linhagem dos sacerdotes. Mas Jesus, ele não era da tribo de Levi. Jesus, ele é da tribo de Judá. E Jesus, então, se fosse seguir o costume do Antigo Testamento, a ordem de Deus de que os levitas é que seriam separados para esse ministério, Jesus não poderia ser. Mas Deus o colocou como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que existia já antes das tribos de Israel e que viveu na época de Abraão. Aqui em Hebreus, no capítulo 7, nos versos 20 a 28, Paulo ele vem falando: esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por causa dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Então, aqui
o apóstolo Paulo vem falando a respeito dos sacerdotes da tribo de Levi, da família de Arão, que tinha que ter muitos sacerdotes, por quê? Porque eles iam morrendo e os outros iam tomando lugar, né? Assumindo a função de sacerdote. E Jesus não, ele é sacerdote para sempre. Por quê? Porque ele é eterno. Jesus, quando ele morreu, ele foi uma única vez, uma única morte, pagou o preço do pecado de todo ser humano, e ele então pôde se oferecer a si mesmo como sacrifício. Por quê? Porque ele não pecou, porque ele não tinha mancha nenhuma, e ele era um sacrifício perfeito, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, naquela ocasião do Antigo Testamento, os sacerdotes não eram nomeados, eles eram a sequência, né? A família de Arão, todos os meninos que nasciam iam ser sacerdotes um dia, da família de Arão, na tribo de Levi. Agora, Jesus não, ele não tinha essa sequência, né, de ter que substituir o outro. Mas Jesus, ele foi nomeado por Deus sob juramento. Diz aqui, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Jesus, então, ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E eu volto a falar para vocês que Melquisedeque não tem nada na Bíblia registrado sobre o seu princípio e o fim, e também nem a sua genealogia. Jesus, nós sabemos a genealogia dele, e também nós não temos a data certa do seu nascimento, mas o que nós sabemos é que quando Jesus nasceu, ele, aos 30 anos, ele foi batizado, e aos 33 anos ele entregou a sua vida por amor ao ser humano, ele morreu, e ele então, após a sua ressurreição, voltando para os céus, ele foi entronizado pelo Pai, por Deus, para ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós aprendemos na Bíblia que Jesus, ele está intercedendo por cada um, ele mostra para o Pai o sangue que ele derramou pelo pecador, e então, quando o pecador se arrepende, Deus o perdoa pelo sacrifício que Jesus fez por nós. E este mesmo Jesus que intercede por nós, ele será o juiz que virá trazer a cada um a recompensa segundo a fé que tiveram em Jesus e as obras que praticaram segundo a fé. Que nós possamos crer nesse Jesus que está no santuário celestial intercedendo por nós, e que estejamos preparados para quando ele vier como juiz, nós possamos receber dos lábios de Jesus as palavras: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para finalizarmos o assunto dessa semana, mas vamos ainda aproveitar e fazer uma pergunta, e você pode responder ali nos comentários do canal Hora Tranquila. Crê você que Jesus é o nosso sumo sacerdote que está nos defendendo quando nós nos arrependemos dos nossos pecados? Jesus, ele virá e ele vai trazer então o galardão para cada um daqueles que se mantiveram confiantes no sacrifício que Jesus realizou por cada ser humano. Não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmos 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.